esse é o TV Naik, mais um programa, e hoje convidamos o Dr. Guilherme Nogueira Espinosa, pneumologista clínico, que irá nos colocar algumas considerações sobre o tabagismo. Dr. Guilherme, obrigado por estar no nosso programa, com grande satisfação que nós o recebemos. Primeiramente, eu gostaria que você nos colocasse quais são os métodos farmacológicos, ou seja, medicamentosos, para se evitar o cigarro, parar de fumar. Certo, boa noite. Primeiramente, agradeço a oportunidade. E se tratando do assunto tabagismo, é sempre muito polêmico, muito relacionado a terapias passíveis para a gente poder conseguir cessar o tabagismo. A gente sabe que na prática não é fácil. A gente tenta adequar, relacionado na prática, a mulher ao uso de goma, né, e adesivo, e o homem ele não tem boa experiência com adesivo, ele prefere mais a goma. Né? Isso você pode, com esses adesivos de nicotina, aplicar essa nicotina para substituir a vontade de fumar, né? Mas tem que lembrar sempre o doente que se ele fizer as duas coisas, usar tanto o adesivo quanto fumar, ele pode até se causar uma intoxicação por nicotina. Então a gente não aconselha usar só a nicotina, principalmente quando o grau de vício é muito alto e a gente sabe que a pessoa, mesmo em uso do adesivo ou da goma, vai praticar o hábito de fumar. Né? Em métodos não nicotínicos, a gente tem alguns antidepressivos, né, entre eles a nortriptilina e o cloridrato de bupropiona. Só que tem que ver também se a pessoa já tem alguma patologia psiquiátrica, já toma algum remédio prévio para não correr risco de nenhuma interação. Tá? Mas dentro da prática médica, infelizmente, a gente não tem muito arsenal. Depende muito da conversa, da experiência da pessoa, dela querer mesmo parar. E aí você tenta adequar essas medicações com adesivos e outros métodos. Dr. Guilherme, é interessante que a nicotina, na verdade, ela é o que vai dar dependência. Porque por trás disso, o cigarro, o tabaco, traz uma carga de outras substâncias que são extremamente tóxicas. E a pessoa fica com essa dependência química dentre a nicotina aí citada anteriormente. E essa questão de intoxicação é muito importante. Tem que se levar em consideração o abuso da nicotina. Então, o tratamento de cigarro, da parada do cigarro, é um tratamento muitas vezes crônico, né? Demora períodos, há tentativas e erros, há recaídas, e eu costumo associar muitas vezes como se fosse o alcoolismo, de certa maneira. Eu gostaria que o doutor dividisse conosco. Você já teve a experiência de pacientes que param o tabagismo e falam, não suporto o cheiro do cigarro, eu tenho aversão ao tabagista? É interessante isso, né? Já percebeu isso, doutor Guilherme? Eu acho que na prática, o sujeito, cada um tem a sua técnica. É engraçado, eu respeito todas. Eu conheço quem carrega o maço na bolsa e cheira, conheço quem não pode chegar nem perto, conheço quem carrega só o cigarro avulso e fica cheirando. Enfim, acho que não tem uma política só, cada um faz o seu jeito e na verdade, assim, tem sempre que lembrar que o tabagista ele omite muita informação, infelizmente. Tem um estudo americano que eles estavam fazendo trabalho com gente que estava parando de fumar e eles estavam pesquisando a nicotina urinária, né? Então, nesses pacientes, o resíduo da nicotina na urina foi pesquisado sem avisá-los. E 50%, um pouco mais, 55% estavam mentindo, falando que não estavam fumando e praticando o hábito mesmo participando de um estudo importante. Então, a gente tem que ver que a mente dele é o mais difícil, na verdade, do que o próprio vício. Ele mesmo se engana, ele mesmo trabalha, prega peças, fica com o vício, engana os familiares, enfim. É algo muito grave que tem que ser trabalhado muito de perto. Então, Guilherme, esse fato é tão importante que quando pegar a pessoa tabagista, o que é? Vamos tratar da seguinte forma, é um viciado, tem que ser colocado, tem o seu vício, isso é um vício. E como vício viciado, tem que se tratar com uma pessoa com o pé atrás. Não por questão de índole da pessoa, não questão disso, pé atrás com relação a se está fazendo corretamente a parada ou desmame do cigarro. E você vê, você citou medicamentos à base de nicotina e medicamentos que mexem com o aspecto
do humor da pessoa, para você ver como o aspecto psicológico influencia. E é importante o aspecto psicológico na tentativa de parar o cigarro? A gente nota, principalmente agora nessa época de pandemia, as pessoas mais ansiosas, mais nervosas, muitos tabagistas que acompanham comigo no ambulatório recaíram, estão fumando mais, estão nervosos, pedindo medicamento, tentando alguma técnica. Por quê? Porque a pessoa ficando o dia inteiro em casa, ela está mais propícia a criar o hábito tabágico. Se a pessoa tem a oportunidade de fazer exercício, de ocupar a mente com uma coisa mais interessante, mais importante, automaticamente ela vai fumar menos. Então, em momentos mais difíceis, o cigarro acaba sendo um grande amigo da pessoa e ela acaba utilizando cargas maiores. Existe um estudo que ele comenta que uma das primeiras experiências da pessoa se expor ao tabaco, o seu cérebro pode associar uma boa experiência. Então, por exemplo, tomar um café e acender um cigarro. Isso pode te remeter, dali anos você tomar um café e aquilo vira um estímulo para você fumar um cigarro. Então essa associação, para você ver como há uma dependência química cerebral grande, difícil você desarticular, como as pessoas omitem o hábito de parar de fumar. E a experiência que nós vemos aqui no NAIC, o Dr. Guilherme ele é pneumologista aqui no NAIC também, primeira coisa, a pessoa tem que querer de parar, ela tem que acreditar nela, você tem que acreditar na pessoa. É isso, né, Dr. Guilherme? Parte da pessoa chegar e falar, ó, eu vou parar de fumar. Esses são as pessoas que levam à frente. A gente tem que, já na conversa, sentir qual realmente é a da pessoa. Tem aquela pessoa que veio mais para acompanhar, entre aspas, para ver se está morrendo, se o cigarro está causando algum dano grave. E tem aquele sujeito mais empenhado, com, vamos dizer assim, uma mente mais preparada. Então a gente tenta discernir um do outro. O que ainda não está com a mente preparada, a gente tenta preparar essa mente. Então eu já não saio dando medicação na primeira consulta para esse paciente. Agora, quando o paciente já vem, eu estou decidido, eu quero de todo jeito, geralmente tem alguém que está ajudando, um familiar, uma neta, um filho, um irmão, que está incentivando, isso é muito importante. As pessoas em volta da gente não podem fumar, elas têm que incentivar a gente a não fumar. Então tudo isso daí depende muito de cada pessoa, do momento que ela está mentalmente. Cabe a nós, especialistas, tentar descobrir e lidar com essa situação, sem julgar, sem apontar o dedo na cara também, porque se fosse isso, ele já teria parado há muito tempo, desde que alguma pessoa tivesse feito isso com ele, né? Então, acho que cada caso tem que ser analisado individualmente. Então, Guilherme, existe o tabagista passivo também. Isso, a pessoa se prejudica também, o tabagista passivo? Ele pode ser considerado como uma pessoa que inala o cigarro, as substâncias? É uma coisa séria também, porque você deixa de fazer mal somente para você e expõe a terceiros, principalmente casais, convívios longos, locais fechados, né? Isso acontece, né? A medicina, ao longo das descobertas dos malefícios do cigarro, o tabagismo passivo foi um deles. E a gente nota que são 5 a 6 vezes menos chance de ficar doente do que um tabagista. Mas de acordo com tantas décadas de exposição, mesmo por quantias menores, que não entram em contato direto com a mucosa, causa um certo dano. E um exemplo maior disso é a gente acompanhar muitos pacientes idosos que possuem bronquite crônica por fogão a lenha. Então, na verdade, não está associado ao hábito tabágico em si, mas sim a queima de carvão, queima de madeira. Então, a quantia para você ter essa doença é muito pequena, basta 200 horas por ano. O que uma senhora que faz uma refeição ali de 2 horas, seriam 100 refeições. Ela faz 2 por dia, daí 50, 70 dias de refeições. Então ela mesma não sabe o mal que ela está fazendo para ela. Esse nível de exposição é muito grave e causa as mesmas doenças, enfisema, bronquite crônica com acúmulo de secreção e tosse, chance de neoplasia, de infarto, de derrame e de todas as outras doenças. Isso que é interessante, esse é o objetivo, Dr. Guilherme, do nosso TV NAIC. Com conexão, nós conseguimos fazer informação. É conexão com informação de qualidade.
E quais são os malefícios do tabaco? Se fosse enumerar de forma bem rápida, eu fumo, o que pode acontecer comigo? Tabaco, uma infinidade de coisas. Né? Dentro de todos os malefícios que ele pode dar, existe sempre aquele sujeito que eu fumo e não tenho nada, né? Existe. A gente sabe que as doenças de bronquite crônica e enfisema, elas se manifestam em 30 a 50% das pessoas que fumam. Então existe esse 2/3 a metade aí de sortudos, entre aspas, mas isso não teria a menor influência na chance de ter câncer, na chance de abrir uma úlcera gástrica, na chance de ter um evento cardiovascular. Então essa pessoa, mesmo isenta dos sintomas respiratórios, ela não está isenta dos malefícios que o cigarro vai te causar. E já existe essa pessoa que começa a fumar e já nota os sintomas desde o início, aquele que evita fazer exercício porque sabe que é cansado, que as pessoas vão notar, né? E essa pessoa acaba se automutilando, evitando sair de casa, evitando procurar novas oportunidades, novas coisas para se fazer, e acaba virando um paciente sempre cansado ali na dele, tá? Só para não mostrar a doença que ele está desenvolvendo. Então, o cigarro ele é maléfico para o organismo como um todo. As pessoas associam muitas vezes a problemas pulmonares. Você pode levar a chance de infarto, derrame, você pode ficar acamado por causa do uso excessivo. Você pode ter úlcera nas pernas, você pode ter obstrução de vasos abdominais, perder uma parte do intestino. Eu não consigo enxergar um benefício do cigarro, do tabaco. Eu não consigo enxergar um benefício do tabaco. E dentre esses malefícios, a neoplasia ela é assim, extremamente gritante. Lembrar que o câncer de pulmão é o câncer que mais mata no mundo. É um câncer extremamente agressivo. Se nós formos olhar, em média, o cigarro, um preparado de cigarro, o tabaco, ele tem 72 substâncias que podem levar ao câncer. São 72 substâncias. Você vai estar sendo bombardeado por uma série de drogas extremamente tóxicas que vão levar ao desenvolvimento de câncer. Aonde nós vamos parar com uma questão dessa? Não é admissível hoje, no mundo atual, onde se preconiza tanto a prevenção, a pessoa dividir um hábito desse. Há muitas décadas, simbolizava a vida livre, o cowboy montado no cavalo, era o Marlboro, era um símbolo de dependência de todas as classes, tanto o homem quanto a mulher, mas isso vem se perdendo com o tempo e vem se mostrando um símbolo de não sabedoria para isso. Doutor Guilherme, eu queria que você explicasse para nós o que é o DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, e como é a qualidade de vida de um paciente com DPOC avançado, para as pessoas entenderem aonde vocês podem chegar fumando. Então, a definição de DPOC, a própria doença já disse, é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então ela é uma obstrução ao fluxo aéreo, toda aquela fumaça que o sujeito inala para dentro, ela não retorna na mesma quantia. Então ela é acumulada nos alvéolos, que é o saquinho de unidade respiratória. Dentro dos alvéolos ela é transferida para a corrente sanguínea e inflama o sujeito. Então, o sujeito inflamado desenvolve doenças de todos os tipos. É por isso que o cigarro aumenta a chance de risco cardiovascular, de câncer, de derrame e outras doenças, né? Então, dentro dessa unidade da DPOC, ela é subdividida mais didaticamente, porque na prática a gente nota as duas coisas. Entre o enfisema, que é quando o pulmão fica preto mesmo, literalmente, essa fumaça toda entra lá no alvéolo e explode o alvéolo, tornando essa reação irreversível. Então nada que você fizer vai voltar ao normal. Cada alvéolo estourado em cada tragada já é um alvéolo inativo, né? E a bronquite crônica, que é a inflamação crônica do caminho das vias aéreas, tá? Dentro da traqueia, do bronco principal esquerdo e direito. E esse caminho da traqueia vai se inflamando, acumulando secreção, dando vontade de tossir e cansaço para as atividades diárias. Tá? Geralmente a gente define dessas duas unidades e na prática elas se juntam no sujeito.
uma causando um pouco mais o cansaço e a outra mais a tosse, a secreção e a indisposição ao exercício. Interessante, você vê como não tem realmente benefício. E não tem como abordar um assunto desse, doutor Guilherme, sem bater firme. Não dá para você deixar de bater firme. Os nossos programas, ali do TV Naim, que são programas esclarecedores, são programas tranquilos, mas falar de tabagismo sem bater firme, isso não pode. Ainda mais nós, uma instituição séria, que trabalha com câncer, isso é inadmissível. Para você ter uma ideia, olha a quantidade de cânceres, eu só vou fazer um apanhado, que estão comprovados a carcinogênicos, ou seja, ajudam a desenvolver o câncer. Câncer de cavidade oral, câncer da faringe, mais para baixo, câncer de corda vocal, câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de intestino grosso, câncer de reto, câncer de bexiga, câncer de rim, leucemias agudas. Que mais você quer? Entre outros. Que mais você precisa? Então, esse programa ele vem com um cunho esclarecedor, fazendo conexão com informação, por isso nós trouxemos uma pessoa que trabalha com tabagismo, que tem um ambulatório, que tem experiência nisso, uma pessoa acostumada a lidar. E, doutor Guilherme, gostaria que você nos desse as suas considerações finais para os nossos seguidores aqui. Acho que a grande mensagem que fica é da gente ter a noção do mal que o cigarro faz e se conscientizar que depende de nós mesmos para acabar com o vício. Tá? Não adianta o familiar, não adianta o amigo, você tem que querer não fazer mal à sua própria saúde. Tá? E mesmo que você não esteja 100% preparado, você tem que buscar a saída, fumar menos, fazer exercício, tomar água, comer cenoura ou cravo, enfim, tudo que você puder para não praticar esse hábito é um dia a mais de vida na sua vida. Tá? Então essa é a mensagem que a gente deixa. Tem que lutar sempre e não pode se entregar. Doutor Guilherme, ótimo. Lembrando que o cigarro, os pacientes com enfisema, o DPLC, doença pulmonar obstrutiva crônica, tem uma qualidade de vida muito ruim, uma parcela deles. Muitas vezes dependem de oxigênio, onde tem que levar um cilindro de oxigênio, extremamente restrito a atividades físicas e atividade social e todo um desenrolar. Quer dizer, para viver com uma qualidade dessa é péssimo. O Naim que agradece, a TV Naim que presente mais uma vez e contamos com vocês. Dê o seu like e seus comentários para mais essa apresentação nossa.